Olá, pessoal! Preparem-se para uma jornada fascinante enquanto exploramos as profundezas do livro de Provérbios. Este antigo tesouro de sabedoria tem sido um guia atemporal para a vida, oferecendo conhecimentos valiosos que transcendem séculos. Antes de mergulharmos nessa incrível jornada, peço a vocês um favor especial. Deixem aquele like para fortalecer o canal Histórias da Fé e apoiar o compartilhamento dessa sabedoria. Agora, por que cada detalhe deste livro é tão crucial? Bem, cada provérbio é como uma pedra de ouro, repleta de sabedoria prática que pode transformar nossas vidas. Me acompanhem atentamente, pois vamos desvendar juntos os segredos que podem iluminar nosso caminho diário. Os 4 personagens enigmáticos de Provérbios. Nunca confie em pessoas que praticam tais comportamentos. O primeiro deles é o tolo. Salomão nos aconselha a evitar essa personalidade específica. Quem é essa figura? O insensato. Quando esse termo é mencionado, várias associações podem surgir, mas a perspectiva bíblica desse indivíduo é notavelmente diferente. Conforme indicado no livro dos Provérbios, esse é alguém que, ao integrar-se a um novo grupo, imediatamente provoca conflitos entre os membros. Sempre que esse personagem entra em cena, a controvérsia segue no livro de Provérbios. Os jovens são aconselhados a manter distância dessa pessoa. Este é também o cerne do conselho de Paulo a Tito sobre quem gera tais conflitos. Ao usar o termo idiota, não nos referimos à estupidez. Essa pessoa pode ser um advogado, um juiz, um piloto ou outro profissional. Existem 3 categorias dessas pessoas. O quesil é o tipo mais comum. No total, o livro de Provérbios menciona essa expressão 49 vezes. Ele é obstinado e teimoso, recusando-se a aceitar o conhecimento dos outros. Provérbios 1:22. Até quando, indivíduos simples, vocês continuarão a se deleitar na simplicidade? Os ingênuos se regozijam em sua ignorância e os tolos têm aversão ao conhecimento. A sabedoria confronta aqueles que a negligenciam, exigindo uma explicação para sua condição. Perguntamos: até quando? Por quantos dias, meses ou anos os simples continuarão a rejeitar a orientação da sabedoria? Se essa chamada persistir por um tempo considerável, qual é o limite? Este aviso é emitido como um alerta prolongado, pois a sabedoria foi repetidamente desconsiderada. O dilema desses indivíduos reside no fato de que eles preferem a simplicidade. Optam por permanecer em sua consciência ingênua, recusando-se a fazer os ajustes necessários que bloqueiam o amor e a busca pela sabedoria. Provérbios 18:2. O tolo não se deleita em compreender, mas sim em expressar seu próprio coração. Uma pessoa sábia encontra grande satisfação no conhecimento, compreensão e sabedoria. O contrário é verdadeiro para aqueles desprovidos de compreensão, pois não desejam ser sábios. Sua teimosia os faz permanecer como um poste no meio de um riacho, enquanto todos passam por eles. No segundo tipo, encontramos o Nabal, mencionado 3 vezes em Provérbios. Esse indivíduo se preocupa com percepção espiritual, sensibilidade religiosa e moral. Provérbios 17:21. Quem zomba acaba prejudicando a si mesmo, e o pai do tolo não encontra alegria. O segundo tipo de indivíduo é o preguiçoso, e a preguiça é a fonte do problema, criando uma ilusão de segurança para suas vítimas, muitas vezes passando despercebida pelos outros. Vai além da mera inatividade, conforme indicado em Provérbios 19, versículo 15, resultando em um estado de sono profundo e levando à fome para aqueles que são afetados. A preguiça tem consequências significativas, e uma delas é a fome que se experimenta ao não satisfazer as necessidades por meio do trabalho árduo. O homem ou mulher preguiçoso cai na armadilha da inércia, que não passa despercebida. Os outros ao redor percebem a natureza da pessoa que a lidera. O autor adverte que a pobreza virá como um saqueador,
sendo este o destino inesperado, forçado e prematuro daqueles que, devido ao descuido maligno, caem na armadilha da preguiça. Qual é o caráter interno da preguiça? Primeiramente, ela carece de motivação intrínseca, incapaz de concluir tarefas, como ilustrado em Provérbios 19, versículo 24. A preguiça é comparada a alguém que coloca a mão na tigela, mas não a leva à boca. Salomão retrata humoristicamente um homem preguiçoso diante da comida, mas a imagem destaca aqueles que iniciam projetos sem a determinação necessária para concluí-los. Outra faceta interna da preguiça é a existência de desejos internos não cumpridos. A alma do preguiçoso anseia por algo, mas permanece vazia, enquanto a alma do diligente prospera, como afirma Provérbios 13, versículo 4. Uma outra característica da personalidade preguiçosa é a incapacidade de planejar ou se preparar adequadamente, conforme mencionado em Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso evita arar durante o inverno e implora por ajuda durante a colheita, terminando sem nada. Essa atitude preguiçosa encontra desculpas para não realizar o trabalho. Para o preguiçoso, nunca é o momento certo para começar, seja cedo demais ou tarde demais na estação. Sempre há uma desculpa convincente quando o coração está decidido a evitar a ação. Além disso, o preguiçoso se engana, encontrando racionalizações para sua inatividade, como descrito em Provérbios 22, versículo 13. Ele justifica sua preguiça, alegando perigos imaginários, como um leão fictício nas ruas, enquanto, na verdade, a preguiça é a maior ameaça à sua própria vida e à segurança dos outros ao seu redor. Outra característica interna do preguiçoso é sua autoconsideração como sábio, como evidenciado em Provérbios 26, versículo 16. Ele se vê como mais sábio do que 7 homens sensatos. Esse tipo de pessoa afeta os outros sendo um incômodo, como mencionado em Provérbios 10, versículo 26. Assim como o vinagre é irritante para os dentes e a fumaça para os olhos, o preguiçoso é uma fonte de frustração para aqueles que dependem dele. O preguiçoso não só incomoda, mas também custa caro para os outros. Em Provérbios 18, versículo 9, é comparado a alguém que é um grande destruidor, uma forma de roubo e egoísmo, já que vive às custas do trabalho alheio. A preguiça é negligência, resultando em falta e escassez na vida daquele que é preguiçoso. Provérbios 24, versículo 34 adverte que a pobreza chegará ao preguiçoso como um saqueador, e suas necessidades virão como um homem armado. Outro desdobramento inevitável é a frustração, pois o desejo do preguiçoso se torna um fardo mortal, uma vez que suas mãos se recusam a trabalhar. Provérbios 21, versículo 25. O preguiçoso possui desejos, mas carece de iniciativa e energia para convertê-los em ações. A não realização desses desejos deixa um vazio insatisfatório, corroendo gradualmente sua existência. Como pode ser remediada a preguiça? O preguiçoso pode encontrar cura ao observar a natureza, como propõe Provérbios 6, versículo 6. A passagem sugere que ele se aproxime da formiga e aprenda com suas práticas sábias. Provérbios 6, versículos do 6 ao 9, reforça esse ponto, enfatizando que mesmo sem um líder, supervisor ou governante, a formiga, durante o verão e a colheita, é diligente em armazenar alimento para o futuro. O questionamento direto surge: quanto tempo você vai dormir, ó preguiçoso? Quando você vai acordar? A abordagem proposta pela Nova Tradução Viva é: aprenda uma lição com as formigas, seu preguiçoso. O livro de Provérbios destaca a importância do trabalho árduo, pois muitas vezes a diferença entre sucesso e fracasso, satisfação ou desapontamento reside na quantidade de esforço investido. O verão é simbolizado como um período propício para intensificar o trabalho, uma oportunidade para se dedicar arduamente. A formiga serve como um exemplo valioso, ensinando que o trabalho durante a estação certa assegura a colheita adequada. A lição é clara:
A preguiça não é aceitável, pois há vida para ser vivida e trabalho a ser feito. O apelo é para que o preguiçoso reflita: quanto tempo mais você quer dormir? Até quando vai adiar a vida? Salomão aconselha não a abster-se completamente do sono, mas a evitar o sono excessivo. O sono torna-se a característica distintiva do preguiçoso, onde o amor por dormir representa uma forma pura de escapismo, uma negação em confrontar as realidades do mundo, conforme Eclesiastes 5, versículo 12 destaca. O trabalhador, em contraste, desfruta de sonhos agradáveis, independentemente de sua quantidade de comida. Um terceiro grupo destacado nos provérbios são os simples, caracterizados por sua imaturidade e facilidade em serem desviados. A expressão "aquele que está aberto" deriva do significado hebraico, que sugere uma mente indecisa, suscetível tanto a boas quanto a más influências. Esses indivíduos não são necessariamente irreligiosos ou imorais, mas sim pessoas infantis no início da jornada da vida, enfrentando a decisão crucial de seguir em direção ao Senhor ou se afastar dele. Esta pessoa de olhos limitados não percebe os perigos à frente e caminha alegremente em direção à própria destruição. Salomão direciona os provérbios especificamente para esse público, conforme Provérbios 1, versículos 1 ao 3 destaca. Os ensinamentos de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, visam oferecer sabedoria, instrução, compreensão e guiar o indivíduo na justiça, julgamento e equidade. Essa categoria abrange a maioria dos jovens e, infelizmente, muitos adultos, todos necessitando de sabedoria para proteger suas vidas da ameaça que se esconde, pronto para devorá-los por sua simplicidade. O terceiro tipo de pessoa insensata é denominado évil. Ele exibe arrogância e falta de seriedade, menosprezando tanto a sabedoria quanto a disciplina. Provérbios 1 ao 7. O princípio fundamental da sabedoria é o temor do Senhor, mas os insensatos desprezam tanto a sabedoria quanto a instrução. Chamaremos esse tipo de tolo de Nabal, e a análise prossegue ao longo do vídeo. Vamos identificar as características de Nabal. Primeiramente, ele possui uma mente fechada, resistindo à presença de Deus. Conforme expresso no Salmo 14, o tolo declara em seu coração que Deus não existe. Além disso, eles se envolvem em ações abomináveis, sendo incapazes de praticar o bem. Davi, ao observar aqueles que negam a existência de Deus, os associa a Nabaus, reconhecendo evidências irrefutáveis da existência divina. Outra característica desse tipo de tolo é o mau caráter. Seu temperamento é impulsivo e violento, conforme indicado em Provérbios 29, 11. O tolo expressa todos os seus sentimentos sem restrições, acreditando erroneamente que todos estão interessados em suas emoções. Em contraste, o sábio contém seus sentimentos, reconhecendo o momento e o lugar adequados para expressá-los. O homem sábio compreende que é importante aguardar a dissipação da raiva antes de responder, evitando agir impulsivamente. Outro aspecto do mau caráter do tolo é revelado em Provérbios 12, 16. A ira do tolo é prontamente perceptível, enquanto o homem prudente é capaz de ocultar a vergonha, exercendo autocontrole e aguardando o momento adequado para responder. O tolo age por impulso, sem ponderar as consequências, ao passo que o homem sábio compreende a necessidade de considerar as circunstâncias antes de agir. Não se trata tanto de reprimir a raiva ou os sentimentos, mas de lidar com eles de maneira mais perspicaz. Além disso, esse indivíduo encontra prazer tanto no bem quanto no mal, como evidenciado em Provérbios 10 ao 23. Praticar o mal é uma espécie de passatempo para o tolo, enquanto o indivíduo sensato busca a sabedoria. Os tolos encaram o mal como uma forma de entretenimento, até mesmo competitiva, cada um tentando superar o outro nesse aspecto. Aqueles que possuem discernimento veem o mal pelo que é e o evitam, enquanto a busca pela sabedoria é uma jornada emocionante para o sábio.
Para ele, alcançar a sabedoria proporciona a mesma satisfação que o tolo sente ao praticar o mal. Provérbios 17 ao 24 destaca que a sabedoria está ao alcance daqueles que têm discernimento, enquanto os tolos estão distraídos com trivialidades. Como devemos lidar com esse tipo de pessoa? Primeiramente, é crucial reconhecer a complexidade do desafio. Confrontar publicamente um tolo resultará em uma reação dramática, conforme Provérbios 29, versículo 9 alerta. Não há paz quando um homem sábio confronta um tolo, pois este último reagirá com raiva ou zombaria. Portanto, é essencial que uma pessoa sábia seja cuidadosa ao confrontar um tolo, pois o objetivo não é gerar mais conflito. Embora o tolo rejeite conselhos, não é inútil ajudá-lo. A intervenção precoce é crucial. Compartilhar o Evangelho e orar por ele são passos significativos. Tito 3, do 3 ao 5, lembra-nos que todos já fomos tolos em algum momento e nos encoraja a direcionar nossos esforços para ajudar os tolos a se voltarem para a sabedoria, usando a bondade e o amor de Deus como guia. As Escrituras desempenham o papel de uma peneira, auxiliando na organização do vasto conhecimento que invade a mente. A simplicidade é uma fase natural no desenvolvimento de cada indivíduo, assemelhando-se à adolescência. O período simples da vida é uma experiência que todos devem vivenciar em algum momento. No entanto, é crucial reconhecer que a simplicidade também pode ser uma fase perigosa, pois aqueles que são simples tendem a ser muito vulneráveis e ingênuos. Além disso, estar no estado de simplicidade é apenas um passo de distância de se tornar um tolo, tornando esse período crucial da vida algo que deve ser vivido com extrema cautela. Características distintas do simples incluem uma mente aberta. Algumas pessoas são facilmente influenciadas, arrastadas por diferentes abordagens, sem entender para onde estão sendo conduzidas. Por outro lado, os indivíduos astutos e cautelosos seguem um caminho direto e claro, como destacado em Provérbios 14, versículo 15. O homem simples aceita cada palavra, enquanto o prudente avalia cuidadosamente seus passos. A sabedoria reside em não acreditar cegamente em aparências e considerar bem os próprios passos, examinando criticamente as situações. Outra característica dos simples é o amor pela sua condição, orgulhando-se de ter uma mente aberta, mesmo que isso os torne vulneráveis às consequências perigosas de seu comportamento. Alguns encontram prazer na falta de discernimento, uma atitude que não é louvável. A questão central é por quanto tempo alguém escolhe permanecer simples, durante a juventude, a velhice ou talvez até o fim da vida. Os simplórios frequentemente carecem de bom senso e astúcia em questões práticas, tornando-se presas fáceis para aqueles que buscam seduzi-los. A falta de previsão do perigo iminente é evidente, como exemplificado em Provérbios 7, versículos 20, 1 ao 23, onde um homem simples, seduzido por palavras e lábios lisonjeiros, segue como um boi para o matadouro, ignorando o perigo que o aguarda. Em contraste com o conselho mundano que encoraja a diversão desregrada na juventude, a sabedoria das Escrituras destaca a importância de considerar cuidadosamente cada passo, protegendo-se da vulnerabilidade da simplicidade desavisada. À medida que amadurecer, terá a capacidade de se estabelecer, cultivar uma vida religiosa e adotar comportamentos adequados. A sabedoria é comparada a uma mulher gentil que oferece generosa hospitalidade, enquanto a tolice é representada como uma mulher clamorosa e perturbadora, ingênua e em busca de amizades. O homem prudente antecipa o mal e se protege, ao passo que o simples segue em frente e enfrenta punições, conforme Provérbios 27, versículo 12 destaca. Aqueles que são ingênuos e desprovidos de sabedoria são cegos para os perigos potenciais que os cercam. Quanto aos simples,
Seus métodos descomplicados podem resultar em sua própria destruição, conforme evidenciado em Provérbios 1 dos versículos 31 e 32. Ao seguir seus próprios caminhos e alimentar fantasias, acabam colhendo os frutos de suas escolhas, pois o desvio dos simples os leva à morte e a complacência dos tolos os destrói. As consequências de rejeitar a sabedoria são inevitáveis, e aqueles que abraçam a loucura enfrentam um destino de morte e destruição. Em contraste, aqueles que respondem ao chamado da sabedoria encontram segurança e libertação das preocupações relacionadas ao mal, pois o temor do Senhor os protege. Como podemos ajudar os simples? Em primeiro lugar, eles podem aprender com a disciplina e com as experiências de outras pessoas, conforme Provérbios 21, versículo 11 destaca. Quando um escarnecedor é punido, o ingênuo adquire sabedoria, e quando o sábio é instruído, ele ganha conhecimento. Homens e mulheres sensatos não precisam necessariamente aprender todas as lições por meio de seus próprios erros. Os simples também podem adquirir sabedoria por meio da instrução na palavra de Deus. Salmo 19, versículo 7, proclama que a lei do Senhor é perfeita, capaz de transformar a alma, enquanto o testemunho do Senhor é seguro, proporcionando sabedoria aos simples. A palavra de Deus é confiável e incontestável em sua precisão, como expresso no Salmo 119, versículo 89, que declara que a palavra do Senhor está firmemente estabelecida nos céus para sempre. Sua confiabilidade desempenha um papel crucial em tornar os simples sábios, mesmo para aqueles que não desfrutaram de uma educação extensa. Muitas pessoas, embora não tenham recebido uma educação privilegiada, demonstram grande sabedoria em viver uma vida piedosa, devido ao seu estudo e confiança na fidelidade da palavra do Senhor, conforme indicado em Salmo 119, versículo 130, que destaca que a entrada das palavras divinas traz iluminação e compreensão aos simples. O relacionamento próximo com a palavra de Deus é vital para escolher o caminho da verdade, como evidenciado pelo Salmo. Provérbios 1, versículo 7, destaca que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. A simplicidade não se resolve com o tempo, mas por meio de uma escolha consciente. A passagem do tempo não traz automaticamente essa transformação. É uma decisão deliberada. A fonte da sabedoria reside na decisão de renunciar à tolice e buscar a sabedoria como um tesouro inestimável. Quanto ao escarnecedor, esta figura é caracterizada pelo desprezo e zombaria. O escarnecedor, por definição, não busca conselhos sábios para si mesmo, conforme Provérbios 15, versículo 12 destaca. Ele zomba da moralidade, ignorando suas ações, enquanto critica as dos outros ao seu redor. A aversão dos tolos e zombadores à correção é evidente. Eles não só a desprezam, mas também têm hostilidade para com aqueles que a aplicam. Ao recusar a correção, o escarnecedor não apenas declina a oportunidade de adquirir sabedoria, mas também permanece envolto na loucura. Após um convite benevolente, a sabedoria esclarece a futilidade e falta de produtividade de tentar impor sua própria sabedoria a mentes não receptivas. Em contrapartida, esse convite à sabedoria traz benefícios significativos para o homem sábio e justo. Em Provérbios 13, versículo 1, é destacado que o escarnecedor não tem apreço por quem o corrige e evita a companhia do homem sábio. Além disso, o escarnecedor é caracterizado pela arrogância e orgulho, como mencionado em Provérbios 21 ou 24, sendo chamado de zombarista e agindo com um orgulho arrogante. O zombador encontra prazer em suas próprias zombarias, revelando um coração insensível e desprovido de compaixão.
Aqueles que menosprezam o próximo dessa maneira devem estar preparados para a resposta divina, pois Deus defende os oprimidos. Aqueles que se deleitam na desgraça alheia, no curso justo do governo divino, colherão resultados amargos de suas ações e serão considerados uma abominação pela sociedade, como indicado em Provérbios 24, versículo 9. Além disso, o escarnecedor traz condenação sobre si mesmo, conforme registrado em Romanos 2, versículo 1, alertando que aquele que julga os outros está se condenando, pois pratica as mesmas coisas que condena nos outros. Salomão sustentava a convicção de que a sabedoria e a humildade estão intricadamente entrelaçadas. Aqueles que possuem sabedoria suficiente para discernir a verdadeira natureza de Deus e sua própria essência demonstrarão naturalmente humildade. A hostilidade e os insultos vergonhosos que permeiam a atmosfera dissipam-se quando uma pessoa divisiva se retira, ressaltando que os conflitos humanos derivam do comportamento discordante. A advertência torna-se imperativa, pois esses enganadores operam nas sombras, mantendo-se ocultos. Utilizando uma linguagem lisonjeira, tem como alvo os ingênuos, frequentemente aqueles que são novos na fé. A citação engana o coração dos simples, evidencia que os divisores e enganadores são apenas alguns entre muitos. Não convém aguardar até que todos estejam divididos ou enganados antes de confrontar aqueles que promovem a dissensão e o engano. Agora, uma oração. Querido Deus, neste momento sagrado, elevamos nossos corações a Ti com gratidão e reverência. Agradecemos por mais um dia de vida, pela dádiva da existência e pelas oportunidades que nos concedeste. Senhor, pedimos Tua orientação e sabedoria para enfrentar os desafios que nos aguardam. Derrama Tua luz sobre nossos caminhos, iluminando cada passo com discernimento e amor. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas, assim como é no céu. Hoje, Senhor, intercedemos por aqueles que estão enfrentando dificuldades, enfermidades e tristezas. Que a Tua cura alcance cada pessoa necessitada, trazendo conforto aos corações aflitos e restauração aos quebrantados. Deus, abençoa nossas famílias, amigos e entes queridos. Guarda-os com Teu amor incondicional, protegendo-os de todo o mal. Que o vínculo do amor entre nós seja fortalecido a cada dia. Pedimos, Senhor, por sabedoria e discernimento para lidar com as situações que surgem em nossas vidas. Que possamos aprender com cada experiência, crescer em compreensão e manter a fé, mesmo nos momentos mais desafiadores. Neste instante, queremos também agradecer pelas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Cada respiração, cada conquista, cada sorriso são manifestações do Teu amor constante. Senhor, guia-nos em nossos propósitos, inspira-nos a agir com compaixão e bondade. Que nossas vidas sejam reflexos da Tua luz, irradiando esperança e amor aos que nos rodeiam. Em nome de Jesus, nosso Salvador, elevamos esta oração, confiantes de que Tu ouves os desejos sinceros de nossos corações. Amém. Agradeço a todos por acompanharem este vídeo. Se vocês encontraram valor e inspiração aqui, compartilhem com seus amigos e familiares. A sabedoria compartilhada merece ser difundida para iluminar mais vidas. Lembrem-se, ao compartilhar, vocês não apenas enriquecem as vidas daqueles ao seu redor, mas também contribuem para o crescimento desta comunidade incrível. E não se esqueçam de ficar de olho no próximo vídeo que vai surgir na tela. Até lá!